igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Você está feliz por estar aqui? Aleluia, glória a Deus. Deus é muito tremendo da evangelista Zuleika, do irmão delas. E quando você ouviu o Senhor bradar no seu quarto, dizer-se 3 velas, você teve fé naquele momento? Então a fé chamou a existência daquilo que não se via. Aleluia, glória a Deus. Hoje, o meu emocional, né, estava muito abalado. Estava, agora não vou dizer que não está mais. Hoje faz 2 meses, né, que meu irmão faleceu. 2 meses que meu irmão faleceu, justamente hoje. E também faz algumas horas que eu recebi uma notícia, apenas uma mensagem, dizendo que a minha avó e meu pai, que ela está na UTI, entubada, que ela tem apenas 48 horas de vida. E quem quisesse visitar ela, que fosse visitar. Eu estou longe, eu não posso visitar. E aí eu me desesperei, fiquei entristecida. E eu mandei mensagem para o pastor, disse, mais um final de semana atribulado. Mais um. Mas Deus pode fazer tudo e todas as coisas. Se Ele quiser reviver, Ele vai lá e revive. Isso é a palavra. Glória a Deus, eu recebo. E que seja feita a vontade do Senhor. Se Deus quiser levar, Ele vai levar. Dói? Dói. Porque eu ainda estou no momento do meu luto. Desde quando eu soube da notícia que meu irmão faleceu, eu não durmo. O pastor está de prova. Muitas das vezes as pessoas perguntam, pastor, você está com isso aqui tudo preto. Eu não sei o que é dormir. Eu não sei o que é dormir. Porque minha cabeça é 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Mas eu sempre estou com um sorriso no rosto. Ninguém me vê de cara feia, nem de cara triste. Não, eu sempre estou sorrindo, sempre estou brincando, porque não vai adiantar nada, né? Eu queria lhes contar o meu luto. Como eu disse, eu achei que eu não seria capaz, que eu não iria suportar. Mas o Senhor me fez forte. Na minha fraqueza, Ele me faz forte. Na sua fraqueza, Ele te faz forte. Amém? Vamos ficar de pé, abra sua Bíblia aqui em Hebreus. Hebreus 11. Eita glória! Já vou começar lendo. E aí os irmãos vão acompanhando, certo? Lá no finalzinho já. E diz assim, ora, Hebreus 11, 1, tá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Das coisas que se não vê. Amém? Pode sentar, dona Glória. Quando a diaconisa Angela Neto mandou mensagem, pastor, você pode brincar assim? Posso? E eu nem me toquei que hoje era um dia, né, que eu poderia estar mais triste, mas acordei, chorei bastante durante a madrugada. Não, durante a manhã, né, porque eu dormi. Essa noite eu dormi. Ontem, de ontem para hoje eu dormi. Mas a base de remédio. Eu tomei um antialérgico e o antialérgico dava sono e eu consegui dormir. E acordei cedo. Pela primeira vez. Porque eu não durmo na madrugada. Aí de manhã dá aquele sono, né? Aí eu fico trocando. Mas eu não sei o que é dormir. Deitar e dormir. Você acordar bem no outro dia. Eu não consigo acordar bem. Eu tenho um ânimo porque eu tenho meu esposo, minha filha e minha casa para cuidar. E tenho a igreja. Aleluia. Que muitas coisas agora ficou comigo. Eu estou em casa, então muitas coisas da igreja é comigo. Aleluia. E eu pedi a Deus, Senhor, o que é que eu vou falar? Não tenho palavra, o Senhor me dá a palavra. E aí Deus começou a falar comigo sobre fé. Sobre fé, e eu fiquei quieta. E o pastor saiu, assim que o pastor saiu, eu levantei. Era 7 horas. Eu levantei e pronto, eu não consegui dormir mais. E estou até agora. E geralmente eu me dá sono, fica aquela moleza. E Deus começou a falar de fé para mim. E aí eu peguei a Bíblia para meditar e comecei a escrever, né? Porque eu não perdi, porque minha mente não está muito boa, né? E aí eu escrevi. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é você dar um passo no escuro. Pense, você dá um passo no escuro sem saber o que é que você vai encontrar mais na frente, né?
A fé é a certeza das coisas que você não vê. A fé é um requisito essencial para agradar ao Senhor. A fé é um requisito essencial para agradar ao Senhor. Se você não tiver fé, nada acontece. Se você só orar sem a fé, acontece algo não. É a fé e a oração. Aleluia. Glória a Deus. A fé é uma palavra tão pequena, mas com eficácia enorme. Né? Pois a fé é capaz de fazer coisas impossíveis acontecer. Através da fé, vemos nos dias de hoje pessoas sendo curadas. Você já está vendo. De enfermidades que aos olhos da medicina e o humano seria impossível. A irmã Cíntia é a prova viva do momento de fé, onde Deus usou o nosso pastor, que foi à vista, né? Ele estava aqui andando de muleta, e Deus usou o pastor e mandou para fazer a oração por ela. Mas se só o pastor orasse e ela não tivesse a fé, iria acontecer? Não. Ele poderia estar com toda a fé, mas irmã Cíntia também tinha que ter fé. E glória a Deus que ela teve fé. Que ela creu naquele momento que o impossível ia acontecer na vida dela. Aleluia, glória a Deus. Olha que o seu irmão que está do seu lado, ele diz assim para ele: meu irmão, mas o impossível para Deus não existe. O impossível para Deus não existe. Aleluia, porque ele é um Deus do possível. Ele é o Deus do já, no momento dele. Quando o relógio dele bate lá, é agora. Já. Deus é o Deus do já. Quando está no momento dele. Não no Senhor, né? Não no meu, não no nosso. Amém? Amém? E aqui é uma pergunta. O que a fé tem poder de fazer na vida das pessoas? O que a fé tem poder de fazer na sua vida? Aleluia, na vida dos teus, na vida da tua família. O que a fé tem o poder de fazer? Aleluia. E aí a gente vê exemplos na Bíblia, né? Lá no 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. No 5. Pela fé, Enoque foi translado para não ver a morte. Aleluia. No 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde não havia do que receber. Pela fé. Pela fé, Noé fez o quê? A arca. E ele sabia o que vinha pela frente? Não. Mas ele obedeceu. Ele teve fé e obedeceu. Pela fé, Abraão deixou a sua terra, a sua parentela e foi. Ele foi obediente. Aleluia. Mas ele também foi pela fé. Pela fé, Sara também recebeu a cura dela. 12 anos no fluxo de sangue. Mas ela foi curada só porque tocou? Não. Pela fé. Ela tocou diferente, mas ela teve fé. Aleluia. Pela fé, Ana concedeu um filho. Foi pelas orações somente? Não. Mas pela fé. Foi pelo chorar dela, pelo choro, pelo derramar de lágrimas dela? Não, foi pela fé. Porque se for pelo choro, meu Deus do céu, nós choramos tanto. Deus, ai Deus, Deus, Deus. E a nossa fé? Nós estamos colocando em prática? Estamos colocando a nossa fé em ação? Só chorar adianta? Só pedir adianta sem fé? Não. Aleluia. Pela fé e obediência, olha lá, o sinônimo de fé. Esse aqui é o fé em pessoa. Jó. Esse daí teve fé, não foi na igreja. Porque eu não aguentaria passar o que Jó passou. Mas ele teve fé. Ele foi obediente ao Senhor. E ele sabia que no momento certo, Deus iria restituir. E tudo foi restituído porque Jó teve fé. Aleluia. Então, vamos ter fé, igreja. Vamos perseverar e vamos primeiramente obedecer. Obedecer aquilo que Deus designou para mim e para você. Glória a Deus. No versículo 6 fala assim. Voltando, viu? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe.
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você se aproximou de Deus? Você tem o seu contato com Deus diariamente, né? Aleluia, glória a Deus. Mas sem fé é impossível. Você orar sem fé é impossível agradar a Deus. É como o pastor disse, a oração não sobe nem da sua laje, nem do seu telhado. Porque está faltando o essencial, a fé. Aleluia. E esse versículo 6, ele deixa bem claro a necessidade de nós nos aproximarmos mais de Deus. É impossível agradar a Deus se não houver uma entrega e uma fé verdadeira. Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe a nossa sinceridade. E tem muitas coisas que Deus não nos entrega porque Ele sabe quem nós somos verdadeiramente. Naquele momento a gente pode achar, nós podemos sim orar, chorar, clamar nos pés do Senhor e achar que está agradando a Ele. Aos nossos olhos está agradando ao Senhor, ao nosso coração o véu está sendo rasgado, mas não. Porque Deus conhece o nosso eu depois, não é isso? Depois. O Senhor conhece. Então Ele vai fazer as coisas no momento certo. Aleluia. E sem a entrega e uma verdadeira fé, nada acontece. Então olhe para o seu irmão do lado e diga assim: meu irmão, fala assim ele, eu uso sua fé, se desprenda. Aleluia. Deus vai fazer grandes coisas. Use a sua fé. Aleluia. A fé consiste em você obedecer à vontade de Deus, em aceitar a vontade dele nas nossas vidas. E a vontade do Senhor muitas vezes dói. Eu já disse aqui, né? A vontade do Senhor muitas vezes dói. A vontade do Senhor foi levar o meu irmão. A ferida ficou, a dor ficou, o luto ficou. Mas eu sei que um dia vai passar, está todo mundo com receio. O povo pode dizer 2 meses. Para mim já é uma eternidade. Para mim já é anos. Só tem 2 meses. Mas para mim é anos. Para mim é anos. Mas foi Deus que permitiu. Aleluia. E eu tenho que obedecer e aceitar a vontade do Senhor. Está sendo difícil, tá? Mas eu não questiono a Deus. Em nenhum momento eu cheguei a questionar. Eu perguntei a minha mãe e a meu pai. Meu pai disse: questionei, mas depois eu recuei. Minha mãe falou a mesma coisa. Né? Porque é como eu e o pastor falam, né? Parece que o pastor fala assim: parece que seu irmão está escondido e a qualquer momento ele vai chegar. Ele vai voltar. Eu vou falar aqui pelo que a gente passa, né? E meu pai também é a mesma coisa, o mesmo pensamento. Só que minha mãe chegou e disse assim para mim: minha filha, você acredita que eu nunca vi seu irmão, ele sendo da terra? Ela disse que sempre olhou para ele e viu ele diferente. E ela já tinha me falado isso antes de ele morrer. Mas meu irmão, ele procurou sofrer muito, né? As atitudes dele fez com que ele sofresse aqui na terra, né? Desobediência, né? Pecado, os erros, a ignorância, fez com que ele sofresse. E aí ela disse que nunca viu ele sendo aqui na terra. Era como se ele estivesse aqui, mas não era para ele estar, ele não gostava de estar aqui. Não que ele quisesse tirar a vida dele, né? Não é isso. Mas que ela via algo diferente nele. Então que quando meu irmão nasceu na maternidade, tentaram levar ele. Porque ele era chinesinho, os cabelos arrepiados. Ele já nasceu assim. E aí, depois desses dias pra cá, ela chegou e disse assim: não, porque eu estava vendo um vídeo, olha só, né? Eu estava vendo um vídeo e disse que Deus vai preparando a pessoa. Quem tem intimidade com Deus, Deus vai preparando, né? E como o pastor já falou aqui, eu não sei a vida, bota aqui de Isabel, como é o íntimo dela com Deus. Eu não sabia, nós não sabíamos como era o íntimo do meu irmão com Deus. Mas a gente já via mudanças, muitas mudanças, né? E quando ele foi para São Paulo, 5 meses apenas, ele foi para São Paulo. 5 meses que ele começou a mudar, estava tudo diferente. E aí eu disse: pronto, mãe, aí já tem a resposta. Foi Deus, né, mudando, usando ele, preparando ele para levar. E assim Deus fez. Aleluia. E assim Deus fez.
Mas nós temos fé e temos que crer que Ele está ao lado do Pai. Né? Eu creio em nome de Jesus. Não sabemos o que realmente de fato aconteceu. Né? E o que machuca o meu pai e a minha mãe é o não saber o que aconteceu. O que me machuca é não ter a certeza. Né? Mas já está tudo em investigação e quando a gente souber, eu vou também falar para a igreja, para relatar. Porque teve muitas pessoas que oraram por nós, teve muitas pessoas que esteve lá, né, junto comigo. Amém? Muitas das vezes, Deus falará conosco, olha aí, coisas extraordinárias. O Senhor fala comigo e com você. Coisas extraordinárias. Mas nós temos que ter o quê? Uma intimidade com o Senhor. Não é você estar de qualquer jeito e dizer que Deus vai falar. Deus pode até falar. Mas Ele vai te cobrar, né? Depois do seu milagre, cobra. Que nunca aconteceram antes. E é nesse momento que temos que colocar a nossa fé em ação. Confiar inteiramente em Deus e em seus propósitos. Aleluia. Eu não sei se eu falei aqui, não estou lembrada. Mas muitas pessoas sabem aqui, né, que Deus me revela muitas coisas em sonho. E a morte do meu irmão foi revelada para mim em sonho. Somente eu sonhei. Meu pai dormiu bem, minha mãe dormiu bem. Falou com ele 9 horas da noite, uma quinta-feira, para sexta. E Deus estava aqui me usando tremendamente na nossa consagração. Eu vou ler qual foi a palavra que Deus me deu. Salmo 77. Já vou ler, por favor. Salmo 77. Olha só o que Deus falou comigo. E que eu passei para as meninas, né? Do exército de Débora. Clamei a Deus com minha voz. A Deus levantei minha voz e Ele inclinou para ouvir os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Até aqui. Eu dei essa palavra para as irmãs e ali Deus começou a me usar. Né? E entrou um momento de oração. Foi algo muito assim, profundo. Mas Deus estava me preparando. Era Deus mostrando que Ele estava comigo. E da quarta-feira para a quinta, eu sonhei com meu irmão, ele me entregando umas toalhas e pente. Quem conhece ele, quem já viu, ele sempre gostava de estar com peito, ele gostava de coçar a cabeça. Tem um costume, né? De criança estar coçando a cabeça com esse peito. E nesse sonho ele me entregava umas toalhas e pentes. É tanto que as toalhas dele que veio de São Paulo estão tudo aqui comigo, minha mãe me entregou. Ela disse, você sonhou então, é sua. 5 toalhas. E quando foi da quinta para sexta, né, eu acordei 2 horas da manhã. O pastor vai confirmar. Com minhas mãos travadas na cama. Travadas. E eu ia uma guerra espiritual muito forte. Deus. E eu via meu irmão correndo dentro de uma casa de demônios. E a morte dele foi 1h50 da manhã. 2 horas da manhã eu estava, nesse momento eu já estava sonhando e acordei com as mãos travadas. Só que ali me passou, eu sentei, orei, repreendi, né? Fiz a minha parte. E quando no outro dia recebo a notícia. Quem me viu, os varões me viu mais calma. Os varões de noite quando chegou aqui, eu estava tranquila. Mas quem me viu no momento, irmã Dalgisa, né? E ela disse que ela queria para eu jogar a chave e eu nem me lembrei de jogar a chave, eu gritava tanto na igreja. Ela uma dor tão forte, que hoje eu digo, foi a mão de Deus na minha vida. Porque quem não sabe, eu tenho pressão alta, né? Minha pressão foi lá, Galiléu. Não sei nem quanto estava mais, que eu não queria nem mais olhar. Mas depois Deus foi me confortando. Porque eu precisava ser um pouquinho mais forte para ajudar meus pais. Eu precisava ser forte. Então, muitas das vezes, Deus falará conosco e mostrará coisas que a gente nunca viu. Né? E é nesse momento que temos que colocar nossa atenção, confiar inteiramente em Deus e em seus propósitos. Em tudo Deus tem propósito. Nada aqui que vai sair dessa terra, que vai passar, vai ser em vão. Deus em tudo tem propósito. Amém? Vamos lá para Tiago 2,18.
fala também sobre a fé. Amém, igreja? Tiago 2, 18. E fala assim: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aleluia. A fé, ela deve ser acompanhada das obras. As duas devem andar lado a lado. É igual a oração e a ação, né? Tem coisas que a gente consegue orar e consegue agir. Consegue fazer com a nossa mão, né? Aleluia. Assim também é a fé. Imagine, né? Vamos voltar agora ao nosso evangelismo. Imagine que uma noite bem fria, bem chuvosa, a gente vai lá falar com um morador de rua, um mendigo, do amor de Deus, de quem é Deus. Amém? Glória a Deus. Agora precisamos realizar a nossa obra. Não é isso? Isso é só um exemplo. Você vai falar do amor de Deus, né? Naquele dia frio, você só vai lá somente falar do amor de Deus. Isso é fé? Isso é fé? Sim, isso é fé, igreja. Você chegar no meio dele e falar do amor de Deus, isso é fé, ou para qualquer outra pessoa. Agora precisamos realizar a obra. Nessa mesma noite fria e chuvosa. Aleluia. Como é que você vai realizar a sua obra nessa noite fria e chuvosa? Como é que a gente faz? Um agasalho, uma coberta, uma comida. É isso? Essa é a fé com as obras. Aleluia. Se a gente fosse só levar a comida, era só as obras. E se fosse só orar, falar de Deus, era só a fé. Mas tem que andar lado a lado, as duas juntas. A fé e as obras. Porque senão vai ser em vão. Vai ser obras mortas, a fé morta. E aqui o Senhor fala muito bem. Mas dirá alguém, olha, é forte da igreja. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aleluia. Aqui tem alguém que só tem a fé, sem as obras. Essa pessoa está o quê? Morta. A pessoa está morta. E tem outro que tem a fé pelas obras. Essa pessoa está se edificando cada vez mais do Senhor. E assim tem que ser eu e você, edificados na rocha. Porque quando o Senhor viu, o pastor já falou, a porta é estreita, né? Aleluia. E somente a fé, e ainda vai, olha, ai de nós, que só fé e obra não vai levar a gente, viu, gente? Somente fé e obra não vai levar, porque não é isso que Deus quer, né? O Senhor não quer nem essa roupa, nem a sandália que você está passando, nem o sapato, nem a meia nova que você colocou hoje para vir para esse culto vai subir. Não vai, igreja. Então aqui na terra, nós temos que fazer por onde? Agradar o Senhor. Obedecer, agradar, ter fé, fazer as obras. Aleluia. Porque às vezes a gente olha para o humano lá fora, na rua, está nessa situação porque quer. Realmente tem muitas pessoas que estão na situação porque quer. E quem somos nós, né? E mesmo assim a gente vai lá e fala, né? Com chicote, a língua maior com chicote, né? Batendo no próximo, no irmão. Mas a gente não sabe a dor daquela pessoa. Está nas drogas, porque quer. Livre-arbítrio. Todos temos livre-arbítrio. Como a diaconisa Ângela até disse, né, na hora que ele foi sentar para comer o nosso cuscuz, né, no evangelismo passado. E aí ela disse a ele, livre-arbítrio. Prefere comer um pouco de salão e estar na rua? Aí eu disse, eu prefiro comer meu cuscuz aqui e ir para casa depois. É o livre-arbítrio. Cada quem escolhe o que quer. Todo mundo é grandinho, todo mundo sabe, todo mundo conhece a Deus. Todo mundo já ouviu falar do Senhor. Cada pessoa que estiver na rua, todo mundo já ouviu falar do Senhor. Mesmo que não acredite, mesmo que seja de outra religião, né? Sabe quem é Deus. Sabe que Ele é o único. E Ele é o único que a gente vai se prostrar. Amém? Amém. Glória a Deus.
A fé deve ser acompanhada pelas obras, e as duas devem andar lado a lado. Lá no Tiago 2,26, mais para frente um pouquinho, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Foi o que eu falei no instante. A fé sem obras é morta, igreja. A verdadeira fé se manifesta sempre na obediência, porque cremos em um Deus e somente quem crê em Deus pode, de fato, obedecer a Ele. Aleluia. Quem crê em Deus pode, de fato, obedecer. Somente quem crê verdadeiramente é que obedece a Deus. E muitas das vezes, mesmo nós crendo, às vezes nós desobedecemos, infelizmente. Porque muitas das vezes nossa carne fala mais alto. E é todo mundo. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não. Quem for santo, meu Deus do céu. Então quem for santo, se santifique mais, viu? Quem for santo aqui, se santifique mais, para não cair. Agora quem não é, que comece a obedecer a Deus. Você já está crendo, mas comece a obedecer verdadeiramente. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nos ensina que da mesma forma que Ele renunciou ao pecado e viveu em obediência a Deus, também poderemos viver uma vida de fé e obediência a Deus. Imagine só o tanto de coisas que Jesus passou. E Ele teve que ser obediente, porque Ele já sabia o destino dele. Ele sabia até onde Ele ia chegar, Ele sabia quando Ele ia partir, Ele sabia já de tudo. Mas Ele conseguiu ir em obediência a Deus. Jesus conseguiu vencer em obediência a Deus. E é assim que eu e você vai servir, viu? É assim que eu e você vai vencer, em obediência a Deus. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Do mesmo jeito que Jesus renunciou ao pecado e viveu em obediência a Deus, também poderemos viver uma vida de fé e obediência a Deus. E da mesma forma que Ele venceu, nós também iremos vencer. Aleluia. Aleluia, eu creio que no grande dia não vai ficar aqui ninguém sofrendo, pedindo a Deus para morrer, né? Porque vamos tentar. Quem ficar aqui vai tentar morrer, mas não vai conseguir. Porque no momento certo não fez o que tem que ser feito, mas, né, no último momento nós vamos lá e nos arrependemos, né, igreja? Glória a Deus. É igual a palavra vida. Muitas das vezes a gente fala sem querer. E depois nós vamos lá e nos arrependemos. É igual uma mãe bater um filho, numa filha, um pai. A gente bate ali no momento da raiva, mas depois a gente se arrepende, né? Depois a gente se arrepende. A fé está dentro de cada um de nós. É forte. Você tem fé? Você tem fé, evangelista? A fé está dentro de cada um de nós. Aleluia. É a palavra. A fé está dentro de cada um de nós. Então vamos desprender essa fé. Glória a Deus. Vamos começar a desprender e usar a nossa fé. Quanto mais somos íntimos de Deus, com retidão e sinceridade, certamente muitas coisas sobrenaturais irão se manifestar pelo poder da fé. Aleluia. Quem aqui já viu coisas sobrenaturais acontecer? Glória a Deus. Eu já vi coisas sobrenaturais acontecer. Pela fé de alguém. Pela minha fé. Eu já vi, igreja. Eu já vi Deus usar o pastor em um momento de reunião. É o seu testemunho, eu já contei aqui, mas tem gente nova que não sabe. As horas já se passam, viu? 9h14. 10 minutos. Em uma certa sexta-feira, nós inventamos de ir para a casa do meu pai. Vamos. Toda sexta-feira, minha avó faz pé de moleque, vejo essas coisas para vender no sábado na feira. Eu disse, vamos, já aproveitando para os pés de moleque. E Giovanni ia ficar lá, na casa dos pais. E meu tio estava recém-operado, né, do estômago. Ele teve um câncer no estômago. E operou, estava aquela abertura, né, grandona. E ele tinha chegado em casa, e aí só minha ligação. Toda hora a esposa do meu tio ligava para o meu pai, que é o irmão do meu pai, né?
ligar para o meu pai. Valdeir, eu volto assim, assim, assim. Aí o pai deu remédio, deve estar alucinando por causa da febre. E ele dizia que estava alucinando. Ela não está aqui alucinando, falando do seu pai que está vindo pegar ele. Não, está chegando, fecha a porta, meu pai quer vir pegar. E foi 2 ligações. Aí meu pai disse, e a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre demônios, sobre isso aqui, explicando, porque meu pai é curioso, ele gosta, né, de saber. E aí, o pastor disse assim, eu olhei para ele, quando recebeu outra ligação, aí eu olhei para ele olhou para mim, já foi certo. E meu pai disse assim, vamos lá. Não, ele disse, vamos lá. O pai foi para ver o que era, né? Mas eu e o pastor já sabíamos o que era. E ele, vamos lá, hoje, eu disse, vamos. Aí fomos todo mundo, vamos daqui na onda. Daqui no Ferreira Costa, né? Vamos daqui no Ferreira Costa, estrada de chão. Era numa fazenda. Pasto, estrada de chão. Buraco, sobe burro, ou sobe e desce, mata burro e chegamos lá. Quando chegamos lá, a igreja, tio, olhava para mim e não falava nada. Aí meu pai, meu irmão, o que foi? Não sei o que. Aí, irmão, achou falando, né? Tio, como é que você tá? E ele não falava nada. Não, tô bem. Tá, ele quis fazer xixi. Ele estava usando sonda não, treino, só que ele não queria fazer xixi, queria ir no banheiro, né? Vamos levantar. Quando o pastor foi levantar, pelas costas dele, porque ele não podia levantar de vez. Tinha que ir para a pontinha da cama e levantar. E aí, quando o pastor levantou as costas dele, igreja, tinha um prego virgem nas costas dele, no colchão. Um prego virgem no colchão, nas costas dele. E aí o pastor pegou o prego, mostrou ao meu pai. Só que eu não vi nessa hora, eu vi depois quando eles falaram do prego, porque eu estava segurando a mão do meu tio. E como ele não conseguiu levantar, que não era ele segurou na minha mão e na mão do meu pai. E o pastor estava nas costas. Ele começou a se manifestar. Ele apertou minha mão e começou a se manifestar. Só que ele estava recém-operado. Mas Deus, glória a Deus, Deus usou o pastor. E quando a gente tem a unção de Deus espiritual, verdadeiramente, o pastor mandou ele ficar quieto. Mandou aquilo que estava nele ficar quieto, repreendeu quieto, e ele quis se alterar. O pastor calado, e ele ficou, igreja. Aquilo que estava nele ficou. E ele começou, olhou para o meu pai e disse, vou levar ele da mesma forma que eu levei o seu pai. Só que ele falava, voz budejando, murmurando, né? Vou levar ele do mesmo jeito que eu levei o seu pai. E aí o pastor entrou em guerra. E ali eu comecei a sentir algo tão forte, foi algo tão assim, espiritual, que eu comecei a passar mal. Né? Aí eu disse ao pastor, será que estava querendo entrar em mim? Ele disse, não, porque você sentiu muito mais. Eu disse, rapaz, será que ele estava querendo vir para mim? Ele disse, não. É porque estava tão forte que você sentiu mais. E olha que quando a gente vai para qualquer canto, para qualquer viagem, a gente sempre vai preparado. Né? Como a diacona Zé Cleide fala, né? Quando a gente viaja, a gente não vai para nenhum lugar em vão. Sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. E ali, eu peguei e saí do quarto, me tirar do quarto, porque eu estava já desmaiando, ó. A pressão baixou. Igreja, foi 5 vezes que eu entrei dentro do quarto depois disso. E eu continuava sem ter mesmo. Quando eu estava fora, estava bem. Quando eu entrava no quarto, passava mal. Quando eu ia para fora, passava bem. Aí eu disse, pastor, tem alguma coisa ainda aqui. Aí quando ele começou a catar, a ungir, a olhar, pronto. Da última vez, quando tinha realmente saído tudo, era uma legião. Quando realmente tinha, que ele voltou, ele ficou, vocês estão fazendo o que aqui? Oxente, meu irmão, está fazendo o que aqui? Já era ele. E aí foi o momento que eu entrei no quarto e não senti mais nada. Mas aí depois ele disse assim, nega, era porque você estava sensível. Que só quando você entrava, você sabia. Eu não estava sentindo, ele não estava sentindo. Em momento de oração. Mas toda vez que eu entrava, sentia. E foi quando eu disse, ainda tem alguma coisa aqui. Aí foi quando ele disse assim, você estava sentindo por conta disso. Eu já não estava mais vendo, mas você estava sentindo. Então tinha algo ali. E foi a fé, tinha várias pessoas lá, igreja. Ele estava recém-operado, a família, quer ir ver, os cunhados dele que moram na fazenda, 3 casas, fora a sede, né? Quem já foi para o interior sabe que é assim. E ali todo mundo ficou
Meu Deus, foi história de muitos meses. Isso aconteceu. Depois meu tio ficou bem. Nunca mais ele ouviu vozes que ele escutava uma mulher chamando. Os bois, os vizinhos estavam morrendo na frente dele. De algo tão terrível que tinha. Mas houve a fé. Naquele momento não houve a fé do meu tio, porque ele estava possesso. Mas houve a fé do pastor, houve a minha fé, houve a fé da esposa dele, da minha mãe, do meu pai, houve a fé das pessoas que estavam ali intercedendo. Mesmo não sendo crentes. Aleluia. Mesmo não sendo crentes, estavam ali intercedendo. Porque não é só porque somos crentes, Deus derrama o som naquele que Ele quer. Sendo católico, sendo crente, sendo da adventista, sendo da bola de neve, da quadrangular. Deus dá, gente. Não é só porque cada um somos samaritanos, não. Somos ungidos, né? Mas Deus, Ele derramou um espírito de intercessão naquele lugar. E foi muito forte. Quando a gente veio para casa, e ali foi uma noite tranquila de paz. Né? Meu pai conversou com o pastor, perguntou, porque teve coisas que ele ficou assim, cara, eu não preciso assim. Aí e a gente estava conversando sobre isso antes de ir lá. Para você ver o quão forte é. O quão forte é, igreja, você estar na presença do Senhor. O quão forte é você obedecer a Ele. O quão forte é você agradar o Senhor. Aleluia. Agradar o Senhor. Olha para o seu irmão do lado e diga assim, meu irmão, creia, persevere, obedeça. Aleluia, tenha fé. Aleluia, tenha fé. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Aleluia, grandes coisas Ele vai fazer. A partir do momento que você obedece e tem fé. Amém, igreja? Vou pedir para a igreja se colocar de pé. Eu sei que as horas já estão assim,